Independente do resultado, o critério do primeiro colocado tem que ser o mesmo critério do segundo. Esse fim de semana aconteceu o New York Pro, que é um dos principais campeonatos de fisiculturismo profissional do mundo. Quando a gente pensa nos principais campeonatos, a gente tem o Olympia, o Arnold Classic, a gente tem o New York Pro, a gente tem o Pittsburgh Pro e a gente tem também o Tampa Pro. Normalmente, os campeões desses campeonatos são campeões que eles vão para o Olímpia com uma postura muito mais elevada na colocação, porque eles ganharam os principais campeonatos do mundo, os campeonatos que tradicionalmente têm o nível mais difícil. Só que daí acontece isso. Tony Burton foi campeão. Ok, se a gente está selecionando Tony Burton como campeão nas regras do fisiculturismo, o campeão ele tem a ver com o line principal do palco. Então, se a gente tem um line de 5 pessoas, 5 atletas, e nesse line de 5 atletas, desses 5 atletas a gente teve um que se destacou, porque ele é mais estético, mais condicionado e tem uma linha mais bonita, não tem como o segundo colocado não ser avaliado nos mesmos critérios. Agora, me explica uma coisa. Se este cara é campeão de uma categoria e ele tem um abdômen controlado com bons gomos, uma linha estética bonita, um X expressivo, um nível de condicionamento, como o segundo colocado é assim? PH, os juízes muitas vezes levantam a consideração de que o critério da Open tem que levar em consideração muito volume e muitas vezes tu pode perder um pouco de condição. Então, não coloca o Tony Burton como primeiro lugar, que é o cara que tem menos volume no palco e visivelmente estava menor que os outros atletas. Se o critério do line principal, porque cada campeonato é um campeonato, meu irmão. Então, se você tá vendo um campeonato e você vê um cara sendo campeão e no outro campeonato esse cara perde o campeonato, pode ser que o line principal do palco, ele estava muito longe daquele line. O line eram de pessoas condicionadas, estéticas, e ele estava fora desse line. Agora, você colocar um padrão de campeão e o top 2 não ter nada a ver com o campeão, aí vamos dar o benefício da dúvida para os árbitros do campeonato e pensar, daqui a pouco os árbitros cuidaram para fazer com que o próprio campeão desse campeonato estivesse mais perto do que eles estão pedindo para o Olímpia. Mas, novamente, não é isso que aconteceu. O Mr. Olímpia é o Derek Lunsford. O segundo colocado é o Rad Chopin. Então a gente tem 2 atletas que pedem condicionamento, estética muscular, arredondamento e não são os maiores caras do palco. Se eles ganharam a Olímpia, eles ditam o padrão. Então, o Michael Krizo não tem justificativa nenhuma para não ter abdômen, para não estar no extremo da sua condição e ficar no top 2 na frente do Brandão. Agora, sobre o Brandão, no meu ver, o Brandão trouxe um dos melhores condicionamentos, um dos seus melhores conjuntos, onde ele trouxe bom condicionamento, não estava flat, músculos densos. Quando a gente trata de Open, o atleta não vem no extremo do condicionamento, o árbitro não premia o extremo do condicionamento. Às vezes ele pode perder um pouco desse condicionamento, desde que ele mantenha o hardness do físico. O que é o hardness do físico? É aquele físico denso, emblocado, onde tu vê que o músculo está empurrando a pele contra e tu vê que a pele tá gritando, porque o músculo tá realmente muito cheio. O Brandão trouxe grandes melhorias no seu físico, melhorou muito o ponto mais fraco dele, que era as costas, que por mais que fossem incríveis, a gente tá brigando pelo Mr. Olympia, onde estão os melhores atletas do mundo, trouxe um nível de condicionamento, não tinha falhas no físico, não tem justificativa pro Brandão não ficar no top 2. Isso aqui não tem como ficar no top 2. PH, mas as pernas estavam incríveis. Irmão, fisiculturismo, você traça uma linha reta e o tronco do atleta na parte de cima tem que estar a mesma película de água na parte de baixo. Se existe uma película de água acima na parte de cima e abaixo ele está mais condicionado, o físico não está homogêneo. Então, ele deveria perder ponto e não ganhar. Terceiro, não existe abdômen nenhum no Michael Krizo. A NPC já barrou, já puniu atletas por não virem com abdômen. Se esse tipo de atleta voltar a se destacar, o line principal do Olímpia vai ser isso que eles vão entregar, abdômen dilatado. E isso não é fisiculturismo. E daí fica o recado que a gente passa para os atletas, porque nós que somos coaches de fisiculturismo e trabalhamos no nível amador, nós vemos o nível profissional e dizemos para o atleta, faça o que o profissional está fazendo. Mas daí, quem dita as regras, vem e vai dizer assim, o atleta não pode estar deformado no palco. Isso aqui não é deformado?
Isso aqui é músculo? Você está vendo um abdômen? É assim que deve ser a anatomia de um físico? Então ele está deformado. Um abdômen dilatado nesse sentido deveria ser tão pesado para um atleta ser como um atleta que tem um músculo inchado por alguma inflamação, porque não é anatômico. O segundo ponto, óleo. Quantas vezes a gente ouve que o atleta não pode chegar com pontos duvidosos? Pontos duvidosos é óleo. É o cara que vai lá e faz uma aplicação de óleo para ficar com o músculo mais aparente e corrigir uma deformidade. Não tem como eu dizer pro meu atleta que ele não deve colocar óleo se quando ele vê o Tony Burton, que é um cara socado no óleo, esse cara ganha o New York Pro, que é um dos principais campeonatos do mundo. E eu respeito muito a NPC, eu respeito porque eles fazem coisas grandes pelo nosso esporte. A falta de fiscalização no esporte por parte de quem vistoria e configura quem serão os árbitros que vão estar avaliando faz com que o esporte perca o fator democrático. Faz com que as pessoas entendam cada vez menos o esporte. E quanto menos gente entender o esporte, mais prejudicados nós seremos, menos o esporte cresce. Por mais impressionante que o Tony Burton seja, ele é pequeno e ele não tem físico para pontuar nem um top 7 do Olímpia. Por mais que o Michael Kristo seja um cara denso e grande, ele não tem físico ainda para ficar no top 5 de Olímpia. Porque o físico dele está deformado a partir do momento que ele não consegue fazer uma pose de abdômen e coxa e não existe um abdômen. O mais musculoso você consegue segurar o abdômen. Um peitoral melhor lado e continua com o abdômen protuso. Um duplo bíceps de frente onde não tem demarcação nenhuma de abdômen. Isso não é crítica ao atleta, isso não é depreciar o atleta, isso é pontuar o que o atleta tem que melhorar para que ele possa estar brigando nos principais campeonatos do mundo e que os atletas que trazem esse conjunto sejam vistos, sejam representados, sejam respeitados e recebam o mérito que devem receber. No final das contas, Classic Physique, Men's Physique, Open, Wellness, Bikini ou qualquer outra categoria que seja, a ideia do fisiculturismo é montar um bonequinho no palco. Não é o maior cara que ganha, é o cara mais bonito, com a melhor estética muscular, mais profundidade de corte, mais desenvolvimento de físico. Sendo bem honesto pra vocês, se não for assim, tá tudo errado. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like, deixa teu comentário, curte, compartilha para que eu comece a movimentar meu canal no YouTube aqui e traga mais conteúdos como esse pra vocês. Tamo junto e é nóis!